Pai querido e amado, esperamos imensamente que o Senhor tenha recebido toda a adoração, todo o louvor, todo o culto que aqui foi prestado a Ti. De modo especial, ó Deus, neste momento nos achegamos a Ti, com os corações contritos e quebrantados, dispostos a ouvir Tua voz. Pai, fala conosco mediante Tua palavra, mediante a exposição dela. Alimenta o Teu rebanho, ó Deus. Fala aos Teus filhos aquilo que Tu desejas falar para eles nesta noite. Que sejamos edificados, ó Deus, pois a Tua palavra é o poder do Senhor. Abençoa, Deus, todos quanto nos assistem nesse momento também pela internet. Que a Tua graça seja estendida à vida destes também. Nos abençoa, Deus, nesta noite. Me usa como instrumento em Tuas mãos. Pois assim oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, se você tiver dúvidas sobre o que nós meditamos nos capítulos anteriores, você pode consultar nas nossas redes sociais, você também que nos assiste, e certamente você vai conseguir nos acompanhar melhor. Mas resumindo o que nós meditamos até o presente momento, para que você possa me acompanhar bem, e você que está hoje aqui, que não vai poder, obviamente, agora fazer isso, para que você possa me acompanhar, vou fazer um resumo simples para que você possa compreender. Nós aprendemos até o presente momento que Deus tem planos e projetos para as nossas vidas aqui na terra. A razão de Deus não nos levar subitamente para a sua presença, quando Ele nos salva, é porque Deus tem desejo, projetos, propósitos de nos usar enquanto aqui nesta terra. É mister afirmar o que a Bíblia nos diz, que somos sal e luz da terra. E como sal e luz da terra, Deus quer nos usar neste mundo para promover a sua glória. Portanto, nós precisamos nos despertar para entendermos que a vida ela é muito além do que as nossas obrigações diárias. Levantar todos os dias, tomar café, ir para as nossas responsabilidades, seja trabalho, seja escola, seja cuidar de casa. A vida é muito mais do que o que aparenta ser. Deus tem propósitos muito maiores e elevados para as nossas vidas. E essa é uma das razões principais pelas quais Deus não nos levou. E até nós já meditamos sobre isso aqui. Sei que em alguns momentos da nossa vida a gente faz aqueles questionamentos. Pai, por que é que o Senhor não me leva logo? Principalmente quando as coisas aqui se apertam muito. Mas a razão de Deus não fazer isso é porque Deus quer usar sua igreja. Deus não escolheu outro povo na face da terra para usar, a não ser nós, a sua igreja, os seus filhos. A verdade é que quando Deus nos remover desta terra, a Bíblia diz que vai ser um momento muito difícil na terra, porque a igreja foi removida, aquela que Deus colocou para abençoar a terra. Portanto, entenda isso, que Deus tem projetos para as nossas vidas e que Ele quer nos usar. E nós temos meditado na vida de Neemias sobre como Deus pode nos usar. Temos tirado várias lições da vida de Neemias, como Deus usou a vida dele, e como Deus também pode usar nossas vidas, se nós tivermos as mesmas atitudes que Neemias. Ele é um bom exemplo a ser seguido para que a nossa jornada aqui nesta terra tenha sucesso, tenha êxito, para que a gente cumpra com eficácia, com êxito, os projetos de Deus, os propósitos de Deus que Ele tem para as nossas vidas. E nós aprendemos que Neemias usou de algumas características que são distintas de todo cristão, e que lhe ajudou muito a ter sucesso nessa empreitada nessa terra. Irmãos, lembra quais foram as características que nós aprendemos com Neemias e que foi fundamental para ele ter êxito? A primeira delas foi sobre compaixão, nós aprendemos sobre isso. Neemias soube da situação do povo. Neemias soube que a situação do povo de Jerusalém, os seus irmãos, a sua cidade natal, estava uma situação muito difícil. O povo vinha de um cativeiro babilônico, e a Pérsia, então, agora era a nova potência mundial. Por um decreto baixado pelo rei, o povo recebeu autorização para voltar.
E Neemias era copeiro do rei, assistia diretamente o rei. E em um dos momentos de um dia, não ocasional, mas certamente dia projetado por Deus, Neemias soube de como estava o povo. Capítulo 1 vai dizer que Neemias soube que o povo estava numa situação de miséria, numa situação muito deplorável. A cidade de Jerusalém estava destruída e o povo estava passando miséria, vivendo numa tremenda calamidade. E nós aprendemos como o coração de Neemias foi inundado por compaixão. Ele sentiu compaixão por aqueles que estavam nessa situação. Aprendemos que compaixão é ter o coração na miséria, é você se sentir no lugar do outro, é você se sentir na pele aquilo que o outro sente. Isso é fundamental para que Deus possa nos usar. Nós precisamos olhar para esse mundo e perceber o quanto ele vive numa miséria espiritual. E precisamos nos compadecer. Assim como Deus olhou para nós, viu o mundo na situação de miséria espiritual, se compadeceu e veio nos socorrer. Nós também precisamos ter compaixão no coração, para que Deus nos use para levar uma mensagem de esperança aos que estão sem esperança, para os que vivem na miséria espiritual deste mundo. Nós aprendemos que Neemias teve fé. Sem ela é impossível agradar a Deus, sem ela é impossível chegar a algum lugar. Neemias teve fé. Ele teve fé para esperar o momento certo de agir. Ele teve fé para agir quando o momento era oportuno. Ele teve fé para perseverar quando as tribulações surgiram. Neemias teve fé, irmãos, para encorajar outras pessoas, para levar a mensagem de esperança, para encorajar outros a se levantarem do seu opróbrio e viverem uma vida de esperança. Neemias teve fé. E por último, os irmãos, lembram qual foi a última? Ele teve humildade. Neemias entendeu que para ele ter sucesso nas suas realizações, ele precisava ter humildade no coração. Humildade para depender de Deus e humildade para depender do próximo. Ninguém consegue nada nesta vida sozinho. Nós dependemos de Deus e dependemos do próximo. Deus nos fez seres totalmente dependentes de Deus e das pessoas. Isole uma pessoa no mundo e veja o que acontece com ela. Ela fica maluca, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos e independentes. Independência é um atributo que só pertence a Deus e a ninguém mais na face desta terra. E agora, no capítulo 4, eu quero meditar com os irmãos sobre essa jornada nossa aqui na terra. Quero trazer algumas lições práticas e precisas para que nós possamos ter sucesso neste mundo. Eu não vou apresentar uma outra característica das que eu já apresentei, mas quero apresentar realidades sobre a vida e sobre como nós devemos encarar esta realidade da vida, à luz da experiência de Neemias. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a vida, sobre a realidade da vida, para que você tenha sucesso nela, é você encarar a vida como ela é. Muitas vezes nós meio que fantasiamos a nossa vida. Ou porque a gente assiste filme demais, ou porque a gente cria mundos paralelos na nossa cabeça. Mas o mundo, muitas vezes, ele é diferente daquilo que a gente pensa. E eu quero trazer uma realidade bíblica sobre a vida para você hoje, para que você entenda como é a vida e saiba como se comportar diante dela. Vamos ler o versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Os irmãos lembram quem é Sambalate nessa história? Nós aprendemos sobre esses camaradas nos capítulos anteriores. Eu vou deixar você em casa
fazer essa pesquisa nos versículos anteriores, mas Sambalate, ele foi um das pessoas que se levantou contra Neemias. Lembrem-se, Neemias foi levantado por Deus para ir a Jerusalém para socorrer o povo. Neemias foi levantado por Deus para ir a Jerusalém, para ser usado por Deus, para tirar o povo daquela situação. O que eu quero que você entenda, e nós já aprendemos isso também nos sermões passados, mas eu quero trazer hoje à tona com mais precisão e aprofundar isso. Deus tem projetos para a nossa vida, certo? Entenda uma coisa, não vai ser fácil você viver, cumprir os projetos de Deus na sua vida aqui na terra. Essa é uma realidade que eu quero que esteja muito presente aos seus olhos, para que você entenda a dinâmica da vida. A vida do crente, ela não é um mar de rosas. Na verdade, a vida do crente é uma caminhada ao Calvário. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem toma a cruz para seguir o Senhor, segue para o Calvário. Ninguém toma a sua cruz e vai para o parque de diversões. Ninguém toma a cruz e vai deitar na rede com a cruz. Ninguém toma a cruz e vai assistir filme na Netflix. Quem toma a cruz no Império Romano vai para o Calvário. Entenda a dinâmica da vida. A vida cristã é isso. Deus tem projetos para as nossas vidas. Deus nos deixou nesse mundo para usar nossas vidas, para cumprir os seus propósitos, seus projetos, para a sua glória. Entenda uma coisa, não será fácil. Vai sempre se levantar obstáculos, pessoas, situações, para impedir com que você tenha sucesso. E isso se dá porque nós vivemos em um mundo que é inimigo do nosso Deus. Jesus disse certa vez a seguinte coisa para os seus discípulos: assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. Então, nós precisamos entender essa dinâmica. Por isso que Jesus, em diversos momentos, reitera aos seus discípulos sobre essa realidade da vida. No mundo tereis aflições. Paulo vai dizer: aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo vai ser perseguido. Pedro vai dizer: olha, não estranhe quando no vosso meio surgir perseguições. Não estranhe, porque a realidade da vida cristã é essa. Nós estamos em um mundo que não é nosso. Nós estamos em um mundo que jaz do maligno. Nós aprendemos, estudando 1 João na escola bíblica, que a partir do momento em que nós somos alvos do amor de Deus, automaticamente nós somos rejeitados pelo mundo. A partir do momento em que nós somos abraçados por Deus, nós somos rejeitados pelo mundo, porque são coisas incompatíveis, são coisas antagônicas. Portanto, entenda essa dinâmica da vida. Nós temos projetos, Deus tem projetos para a nossa vida, mas não será fácil realizar esses projetos de Deus na nossa vida, porque o mundo vai se levantar contra nós. O mundo é declarado nossos inimigos. Não espere que o mundo contribua ao seu favor, porque certamente não irá. Deus irá agir ao seu favor, mas o mundo não. Então, entender essa dinâmica é importante. Porque muitas vezes nós nos frustramos porque esperamos coisas diferentes disso. É dito muitas vezes para as pessoas assim: olha, quando você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, os seus problemas acabarão. Muito pelo contrário, seus problemas triplicarão. Porque você vai passar a ser odioso pelo mundo. Você vai passar a ser odiado pelo mundo. O mundo vai se levantar contra você, porque você é filho de Deus. Porque assim como odiaram a Cristo, também odiarão você também. Irão perseguir você também. Por isso Jesus disse: olha, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos perseguirem
vos injuriarem, mentindo contra vocês, disserem todo tipo de coisa, se alegrem nisso, porque foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com Jesus, e tem sido assim ao todo longo da história da igreja. Então, entender essa dinâmica da vida nos ajuda a encarar a vida com mais precisão, com mais precisão. Por isso que o texto diz, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Por que que esse camarada ardeu em ira? Porque ele via o muro sendo edificado. Ora, Neemias foi a Jerusalém para ajudar a cidade. Cidade essa que inclusive Sambalate estava lá, vendo a ruína, vendo a destruição, chegou a ajuda, em vez dele agradecer a Deus pela ajuda, por ver o progresso, por ver as coisas caminhando, o texto diz que quando ele ouviu que o muro estava sendo edificado, ardeu em ira e se indignou muito porque o muro estava sendo edificado. Sempre que o mundo vê a gente prosperando, sempre que o mundo vê nosso progresso, naquilo que é projeto de Deus, pode ter certeza, o mundo vai se irar e vai se indignar. Nunca vai ficar feliz quando vê o progresso da igreja, quando vê o progresso dos valores do Senhor, quando vê as nossas vidas crescendo na perspectiva de Deus. O mundo vai sempre ver dessa maneira. Quando ele olhar para as nossas vidas, quando vê a nossa vida crescendo, os muros edificando, a gente edificando aquilo que outrora estava destruído, quando a gente estiver edificando aquilo que o maligno mesmo destruiu, ele vai se indignar, ele vai se irar. Porque o objetivo dele é que a gente esteja sempre no opróbrio. O objetivo dele é que a gente esteja sempre na miséria. Mas a partir do momento em que a gente começar a crescer, a partir do momento em que a gente começar a viver os projetos de Deus para a nossa vida, em que o muro começar a ser erguido, o maligno se levantará contra nós. Porque ele não deseja ver o nosso sucesso. Como eu disse, ele nos olha como inimigos. Ele vai sempre se indignar. Ele vai se irar contra nós. É por isso que nós passamos perseguições à nossa volta, meus irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. E as pessoas que vivem no mundo, como nós temos aprendido aqui na nossa escola bíblica, se não são de Deus, eles são do maligno. E é por isso que eles perseguem. E é por isso que há essa dura perseguição contra o povo de Deus. Porque as suas obras são más. Nós aprendemos nessa manhã sobre a vida de Caim. Nós meditamos um pouquinho sobre a vida de Caim. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, vai dizer que Caim assassinou seu irmão porque ele era do maligno e as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Ou seja, Caim era do maligno, suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Ele olhou para as obras do seu irmão, invejou as obras do seu irmão, se irou contra o seu irmão, odiou o seu irmão e assassinou o seu irmão. E é isso que acontece no mundo. Sempre que o mundo olhar para nós e ver a gente prosperando, e como ele sabe que nós somos os filhos de Deus, como nós temos o agrado de Deus, como vivemos os projetos de Deus, o mundo vai olhar para nós nessa perspectiva. É por isso que ele nos odeia. E é por isso que o mundo tenta e luta de forma feroz contra nós. E o texto vai dizer que ele ardeu em ira, se indignou e escarneceu dos judeus. Você sabe o que é escarnecer? Escarnecer é zombar. Olha a maneira com que eles zombaram. Veja como o mundo hoje zomba da igreja. O mundo hoje também zomba da igreja. Eu não sei quantos dos irmãos acompanharam esses dias muitos debates, muitas coisas acontecendo no nosso meio, no nosso país. Mas semana passada,
estava em discussão no STF sobre o aborto. Os irmãos, não sei se os irmãos acompanharam, mas se não, acompanhem em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, acompanhem. Estava tudo isso em debates. E não sei se você viu, mas todos eles, quase que unanimemente, eles queriam desconsiderar todo o argumento religioso. Como se o argumento religioso não tivesse vez nenhuma, como se ele não tivesse valor algum, é totalmente desprezado. É como se dissesse, não, a gente aqui não está tratando sobre religião, não precisa falar sobre... É sempre assim. Sempre há uma zombaria acerca daquilo que é de Deus, sobre os valores de Deus, sobre aquilo que é espiritual, sobre aquilo que é religioso. Então, o mundo encara as coisas assim. Hoje nós somos motivos de escarnecer. As pessoas zombam da igreja, olham para nós e muitas vezes acham que nós somos retrógrados. Como é que pode no século XXI alguém crer em Deus e os valores antiquados e zomba de nós porque nós vivemos esses princípios, nós pregamos esses princípios. Mas justamente por isso, porque o mundo é contrário a nós. Olhe como eles escarneceram de Neemias e daquilo que eles estavam fazendo. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, estavam escarnecendo assim, fazendo aquelas perguntas irônicas. Quer bem dizer que tu vai conseguir fazer isso aí? Tu, que é fraco, que não é ninguém, que só fala besteira. O que isso tem a ver? Como é que a gente vai resolver a questão do aborto com questão de religião? O que isso tem a ver? É assim que o mundo trata as coisas espirituais. É assim que o mundo nos vê. E é por isso que eles zombam da nossa fé, zombam da nossa crença, zombam dos nossos projetos, zombam das idealizações, zombam dos planos de Deus para a sua igreja, que somos nós. E o texto continua. Estava com ele Tobias, o amonita, e continuaram a zombaria. E Tobias agora disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Como eles são tão fracos, ainda que eles levantem esse muro, até um animal desse pequeno é capaz de derrubar o muro desse. Veja o tamanho da zombaria daquilo que Neemias e o povo de Deus estava fazendo. Como lidar diante dessa realidade? Como você lida com isso? Como você encara essa realidade da vida? De entender que a vida é essa dinâmica, de que a nossa caminhada aqui na terra é assim, enfrentando essas lutas, enfrentando o maligno, as zombarias do maligno, os escárnios do maligno. Como você lida com isso? Primeira coisa que eu quero que você saiba, quando Tobias disse, o amonita, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, isso só mostra que ele não conhece o Deus a qual nós servimos. Porque se ele conhecesse o Deus que nós servimos, ele jamais diria um negócio desse. Porque o salmista, no Salmo 125, versículo 1, vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, que nós fundamentamos a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus, e que ainda que venham as tempestades, ela é incapaz de derrubar, porque não foi firmada na areia, foi firmada na rocha. Então, entenda isso. Quando a gente entende a quem nós servimos, nós nos sentimos confiantes. Não é nenhuma raposa que vai vir derrubar os nossos muros, porque se nós edificamos em Cristo, que é a rocha
ainda que venham grandes tempestades, há de permanecer. Estude a história da igreja. Quantas perseguições, quantas lutas a igreja de Cristo não passou. Nós fomos jogados para ser devorados pelos leões no Império Romano. Passamos por tantas atrocidades ao longo da história. Nós enfrentamos a modernidade no iluminismo, que queria abolir de vez a religião por causa da razão. Nós enfrentamos tantas feras ao longo da história. Mas ninguém é capaz de impedir o avanço da igreja, porque a igreja está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Na rocha que é Cristo Jesus. Nós nos sentimos confiantes. Não tem ninguém que possa parar a obra de Deus, porque Deus é muito maior do que todas essas coisas. E nós nos sentimos confiantes, mesmo diante de um mundo tão cheio de adversidade, diante de tantas lutas, diante de tantas feras, diante de tantos escárnios. Confie em Deus, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre, permanece para sempre. Amém? Olha a postura de Neemias, verso 4. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias entrega a Deus. Neemias confia em Deus. Neemias sabe que a vingança pertence ao Senhor, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 19. Nada ficará oculto diante de Deus, como ele diz no verso 5, não lhes encubra a iniquidade, e não risque diante de ti o pecado destes, pois eles estão provocando a tua ira na presença dos que edificam. Coisa boa, meus irmãos, é saber que esses que se levantam contra a igreja, esses que se levantam contra nós, no último dia, eles serão confrontados com o Todo-Poderoso. Nenhum pecado desses ficará impune na presença de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz isso. O Senhor Jesus diz que não há nada que fique encoberto, não há nada oculto que não será conhecido de Deus. Todos os pecados destes serão conhecidos e julgados pelo grande juiz no grande dia. Então isso nos dá confiança em saber que ainda perseguidos, em saber que ainda muitas vezes motivos de escárnio, nada disso ficará impune. E a gente entrega a Deus e diz: ó nosso Deus, estamos sendo desprezados, caia sobre esses, ó Deus, o teu opróbrio, e faze com que eles sejam despojos numa terra de cativeiro. Neemias entrega a causa a Deus, que é o que nós devemos fazer. E diante disso, verso 6 diz assim: nessa confiança em Deus, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Lembra o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o texto diz: porque o povo tinha ânimo para trabalhar, por isso eles edificaram o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque apesar das injúrias, apesar dos escárnios, mas eles tinham ânimo no Senhor. No Senhor. Se anime em Deus. Se anime em Deus. Ainda que as dificuldades à sua volta se agigantem, tenha ânimo em Deus, pois nele nós somos mais do que vencedores. Anime-se no Senhor. Anime-se no Senhor. Lembre-se, a boa mão de Deus está conosco. A boa mão de Deus está conosco. Nunca esqueça disso. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Interessante, né? Quanto mais nós avançamos, mais irados ficam os nossos inimigos.
quanto mais a gente vai progredindo, mais revoltado fica os nossos inimigos. Eu gosto dessa perspectiva cristã porque essa é uma grande realidade nossa. Sempre que a gente cresce na vida cristã, sempre que coisas boas começam a acontecer, projetos de Deus na nossa vida, a gente fica um pouco sempre temeroso, né? A gente fica já naquela expectativa, rapaz, muito provavelmente alguma coisa de ruim vai acontecer, porque está só acontecendo coisa boa, né? Mas eu sei que às vezes a gente fala isso meio que de uma forma supersticiosa, mas na perspectiva cristã, isso tem um certo tom de verdade. Quanto mais nós somos abençoados por Deus, maior também é a ira do maligno sobre as nossas vidas. Lembra qual foi a queixa do maligno na presença de Deus contra Jó? Deus sabe por que esse aí te serve? Porque o Senhor cercou ele de coisas maravilhosas. Ele fica irado, indignado, porque Deus nos abençoa. Faz assim, Deus, tira aí as coisas dele para você ver como ele vai se revoltar contra você. O maligno, ele não se alegra com a alegria dos filhos de Deus. E é por isso que quanto mais a gente é abençoado por Deus, aí é que aumenta a ira dele. Aí é que ele fica maluco, né? Às vezes quando Deus me abençoa, e eu brinco lá em casa com a Sara, e eu digo para a ira do maligno, né? Porque eu sei que ele fica irado quando os filhos de Deus são abençoados pelo Senhor. Eu louvo a Deus e digo, chora capeta, eu brinco lá em casa, né? Porque eu sei que ele fica irado quando os filhos de Deus são abençoados, né? E eu faço essas brincadeiras lá em casa porque essa é uma verdade, né? E obviamente eu faço a oração a Deus para que o Senhor me proteja, porque eu sei que o maligno se levantará, ficará ainda mais sobremodo irado. Quanto mais a gente progride, mais indignado ele fica. Quanto mais a obra de Deus cresce, mais irado o maligno fica. Porque quanto mais a obra de Deus cresce, mais impacto para a glória de Deus acontece. E ele fica irado com isso. Quanto mais a igreja de Deus cresce, mais irado o maligno fica. E por isso que ele quer tentar dividir a gente, quer tentar causar confusão no nosso meio. Porque quanto mais a gente cresce, mais irado ele fica. Porque a obra de Deus vai crescendo. As nossas vidas vão crescendo. Vamos sendo abençoados, vamos sendo edificados pelo Senhor. E mais irado ele fica. E ele se levanta contra nós. Olha o que aconteceu. Primeiro, era só Sambalate e Tobias. Mas veja como a coisa aumenta quando começa a ser, quando a coisa começa a aumentar, quando começa a prosperar. Olha o versículo 8. Agora não era só mais Tobias e Sambalate. Agora o verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Agora se juntou foi todo mundo. E eles se juntaram em comum acordo. Ou seja, se juntaram o grupo, todo mundo chegou a um entendimento, a um consenso único, a um acordo comum. Vamos atacar eles. É assim que o mundo é. O mundo, de comum acordo, se junta para atacar o povo de Deus. Porque sabe que quando ataca o povo de Deus, ataca o Deus deste povo. Ataca o Deus deste povo. O mundo todo é contra nós, porque é contra Deus. Você pode chamar isso de conspiração, mas também pode dizer que isso é uma verdade bíblica. Mas olha o que Neemias faz diante dessa situação. E aqui eu quero trazer duas lições práticas para caminhar para a nossa conclusão. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus. Essa é a primeira arma que você precisa usar nessa luta contra o inimigo. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 6, dos versos 11 ao 18, ele vai dizer que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra quem? Os principados e as potestades. Nunca abra mão das armas espirituais nessa batalha. Entenda a dinâmica da vida. Entenda que a vida cristã não é um sentar numa cadeira de balanço, mas é um combate.
contra o nosso inimigo feroz. O nosso inimigo não é o seu próximo, mas é o maligno. É o maligno. Nosso inimigo não são os nossos irmãos, mas é o maligno que peleja contra a igreja do Senhor. E nós precisamos usar as armas corretas. Oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Ore, meu amigo. Se você quer ter sucesso nesta vida, se você quer cumprir os projetos de Deus, se você quer ver os projetos de Deus sendo realizados na sua vida, ore. Ore a Deus. Porque quando você começar a viver os projetos de Deus na sua vida, pode ter certeza, o maligno vai se levantar contra você. Ore. Ore a Deus, para que Deus lhe proteja, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe guarde. Esteja perto de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, o maligno foge de nós. Se achegue a Deus em oração. É excepcional esse caminho. E a segunda, e a que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, é o que ele vai dizer no restante do versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Uma coisa não exclui a outra. Nós já aprendemos sobre isso, que oração não é cruzar os braços. Oração é confiar em Deus e fazer a nossa parte. Ninguém que ora a Deus pedindo emprego, ora a Deus pedindo emprego e fica em casa. Se você confia que Deus vai lhe abençoar, você ora e vai deixar seus currículos nos lugares. Você vai buscar se preparar, que é para quando chegar a oportunidade de emprego, você está pronto para ter aquela vaga. É assim que funciona. Neemias orou a Deus. Essa parte você precisa fazer. E depois você pode fazer aquilo que lhe compete fazer. O que foi que Neemias fez que lhe competia fazer? Eles se prepararam. Eles se prepararam contra o inimigo eminente que estava à sua volta. Eles se prepararam para isso. Vejamos. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, foi o que ele fez. Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e aos chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os congregados, os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Versículo 21 por diante. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amados, nós podemos e devemos nos proteger do maligno, de todos os recursos que nos são possíveis, cabíveis e legais para isso. Neemias orou a Deus porque lhe cabia orar a Deus, e depois ele fez a sua parte que também poderia fazer.
que era inspecionar o povo, que era ver as pessoas que podiam se proteger da investida daqueles que lhe queriam causar mal. Vejamos qual era a estratégia do maligno, dos inimigos, que fizeram com que Neemias e seus homens pegassem armas para se proteger do inimigo que estava à sua porta. Versículo de número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra deles. A gente precisa entender isso, irmãos, de forma muito bem clara. O mundo jaz do maligno. João 8,44 vai dizer que o diabo, ele é assassino desde o princípio. Ele tem muito prazer em matar os filhos de Deus, literalmente. Ao longo da história, os filhos de Deus morreram e ainda hoje morrem literalmente. Se você der uma pesquisada nos países da janela 10x40, e você vai ver a quantidade de cristãos que são mortos ainda hoje por serem cristãos. Nós vivemos num mundo jaz do maligno, e que muitas investidas do maligno contra as nossas vidas é de tirar a nossa própria vida. E para isso, irmãos, nós precisamos ter uma postura de defesa da nossa própria vida. O texto vai dizer que Neemias se juntou com seus homens, empunharam armas para proteger-se dos inimigos que queriam entrar e matá-los. Diante disso, fica a pergunta para nós: o que nós devemos fazer diante de uma sociedade tão complicada como a que nós temos vivido? Você tem receio de sair da sua casa? Você e sua família? Você tem medo de sair e ter a sua vida ceifada? Você tem essa sensação como cidadão brasileiro? Eu acho que é uma das coisas que mais hoje atormenta a nossa vida é a falta de segurança. A sensação de insegurança nas nossas vidas. Isso nos causa um pavor muito grande. Porque hoje, todos nós estamos sujeitos a ter as nossas vidas ceifadas. A ver os nossos filhos perecerem em tamanha violência. Hoje se tira a vida por nada. Nós vivemos hoje reféns de todo mundo que tem como objetivo matar as pessoas. E nós vivemos em um país que, infelizmente, há um incentivo para isso. Se não vejamos, todo mundo sabe que foi decretada uma lei no nosso país do desarmamento. Mas essa lei desarmou quem, na verdade? Essa lei só desarmou o cidadão de bem. Porque todos os bandidos continuam armados e fortemente armados. Foi tirado do cidadão o direito legal dado por Deus e pela Constituição brasileira de se defender. Estamos todos nós desarmados. Estamos todos nós sem poder proteger nossas casas, nossas famílias, reféns de um mundo violento que tem como objetivo ceifar a vida das pessoas. Eu não quero fazer nenhuma apologia à arma, mas eu também não quero que você seja alheio aos nossos direitos. Aos nossos direitos. E eu indico a você para ouvir alguns vídeos, inclusive no YouTube, sobre um dos maiores especialistas da segurança pública e sobre desarmamento e porte de arma do Brasil, René Barbosa. Inclusive, ele tem um livro fantástico, que é Mentiram para Mim, sobre o desarmamento. Livro fantástico. Você pode adquirir, é um livro barato, custa no máximo R$40.
Tem vários vídeos preciosíssimos no YouTube, René Barbosa, falando sobre o desarmamento. Mentiram para você, mentiram para nós sobre o desarmamento no Brasil. A maioria das pessoas acha que ligar a arma liga-se a mortes. As pessoas acham que você ter o direito de ter uma arma na sua casa, isso vai fazer de você um assassino. Mas é muito o contrário disso, meus irmãos. As estatísticas mostram o contrário. Na verdade, em todos os países onde o porte de arma é legalizado, há um índice muito, mas muito pequeno de homicídio. E nós podemos ver isso em países bem próximos ao nosso, como Paraguai, Uruguai, Chile. Todos esses lugares são campeões na América Latina, na América do Sul, de índices baixos de homicídios. Na verdade, desde que houve a lei do desarmamento no Brasil, o índice de homicídio no Brasil duplicou, passou de 26% para 57%. Baixou o quê? Não baixou nada. Na verdade, todos nós estamos reféns disso tudo. É nosso direito poder proteger as nossas casas e as nossas famílias. E eu quero deixar o versículo de número 14 como incentivo nosso para isso. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É nosso dever, irmãos, proteger as nossas famílias, proteger as nossas casas. Nós protegemos orando e, se possível, empunhando uma arma para proteger as nossas famílias. Eu fico pensando e com o coração muito contrito e fechado e triste, eu fico imaginando, se um homem pular o muro da minha casa, armado, o que eu poderei fazer para proteger a minha esposa e a minha filha? O que eu poderei fazer como homem? Será que eu vou ver um homem pular a minha casa, estrupar a minha esposa, fazer o que quiser com a minha filha e eu ficar olhando? Isso não faz sentido, irmãos. Não faz sentido algum. É dever nosso. É dever nosso proteger nossa casa. É dever nosso proteger os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas mulheres, a nossa casa. E se a gente confiar isso ao Estado, a gente vai perecer. Porque quando o camarada pular na sua casa, não vai ter Estado nenhum que vai lhe amparar. É nosso dever fazer isso. E o Estado removeu de nós o nosso direito de proteger a nossa casa. E proteger a nossa casa. Por isso, nesse ano de eleições, vote em alguém que pode deixar você livre para você proteger sua casa. Proteger sua casa, sua família. Sua família. Sua família. É seu direito, é nosso dever fazer isso. E aqui eu trago uma palavra para os irmãos, para os homens. Meus irmãos, é nosso dever como homens proteger nossas mulheres, nossos filhos e nossa casa. Nosso dever fazer isso. É nossa responsabilidade, como homens, fazer isso. Como diz o versículo 23, cada um se deitava com as armas à sua direita. Que a gente possa ter o direito de dormir com a arma próxima a nós, para que se alguém entrar na nossa casa, para tentar ferir nossas esposas e nossos filhos, nós pudermos defendê-los. Nós pudermos defendê-los. Porque é nosso papel como homem fazer isso. Fazer isso. Então, leia, pesquise. Mentiram para você sobre o desarmamento. Pesquise, se informe. E eu já dei aqui as pérolas para você. René Barbosa é suficiente para você. Tenho certeza disso. Inclusive, depois eu vou colocar no grupo da igreja alguns vídeos para você ouvir e se informar melhor sobre tudo isso. Tá? Mas essa é a nossa
postura. Nós precisamos lutar pela glória de Deus e pelo bem das nossas famílias. Cuide, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo cruel, um mundo que jaz do maligno, que luta contra nós, que luta contra o nosso Deus, que luta contra as nossas casas, que luta contra as nossas famílias. Proteja sua casa. E não somente assim, mas diversas maneiras você pode proteger sua casa. Proteja seus filhos. Proteja seus filhos. Nós temos vivido isso também hoje. Quantas barbaridades nós não temos visto. Tantas ideologias, tantas coisas querendo acabar com a mente dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Veja onde seus filhos estudam. Veja o que eles estão ensinando para eles. Nós mandamos toda semana nossos filhos para Troia e queremos que eles voltem espartanos, mas é impossível. É impossível. Se você quer que seu filho seja um guerreiro, um soldado de Deus, não mande para Troia. Não mande para Troia. Então cuide dos seus filhos, veja como estão seus filhos, o que eles assistem, aquilo que ensinam para eles. Cuide, proteja. Proteja suas esposas, meus irmãos. Os homens, protejam suas mulheres. Não permita que elas estejam soltas. O mundo jaz do maligno, é nosso papel estar perto das nossas esposas, dos nossos filhos, cuidando das nossas casas. Esse é o papel e a figura do homem. Infelizmente, mudaram a concepção de homem, de masculinidade. A nossa cultura acha que ser homem é só botar o feijão dentro de casa, mas não é só isso. Muito mais do que isso. É nosso dever proteger as nossas famílias. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu quero encerrar o versículo 19, quando ele diz: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. O mundo se junta de comum acordo para pelejar contra nós. Nós não podemos estar separados, precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes. Eu cubro a sua retaguarda, você cobre a minha retaguarda, e nós juntos iremos batalhar, pelejar pela fé cristã. Precisamos estar juntos, irmãos, porque somos poucos nesse mundo. O mundo é extenso, são a maioria, e nós precisamos estar juntos, protegendo uns aos outros, guardando uns aos outros, protegendo nossas casas uns dos outros, cuidando dos nossos filhos uns dos outros. Precisamos estar juntos nisso. Se nós queremos vencer, precisamos estar juntos nisso. Juntos nós somos mais fortes. E se o maligno tem uma estratégia, é de nos separar. Presa separada, ele se torna presa fácil. Mas juntos nós somos mais fortes. Acompanhe os noticiários. Não sei se você gosta de assistir esses documentários sobre animais, né? Mas veja como é que os predadores fazem para pegar a presa. Eles separam do bando. Eu gosto muito de assistir às caças de leões contra os gnus, que parece touro bem forte, né? E é interessante, eles sozinhos não conseguem. Mas é interessante, quando eles estão em bando, nem os ferozes leões conseguem pegar nenhum sequer. Pedro vai dizer que o maligno é como um leão ao nosso derredor, procurando oportunidade para nos atacar. Mas se nós estivermos juntos, irmãos, nós iremos nos proteger. E o maligno não terá êxito no nosso meio, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Ore agora sim, colocando seus projetos diante de Deus. Ore a Deus,
colocando os projetos que Ele tem colocado diante de você, diante dEle. Ore a Deus pela sua casa, pela sua família. Lute por ela. Peleje pela sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Não permita com que o maligno tenha sucesso na sua casa. Seja o guardião da sua casa. Talvez você tenha passado, esteja passando por isso. Lutas. Talvez tenha começado a erguer o muro de projetos que Deus colocou no seu coração e tem sentido dificuldade de concluir. Persevere, meu irmão. Confie em Deus. Grande e temível é o nosso Deus. Se achegue aos seus irmãos. Somos um só povo. Juntos somos mais fortes. Você não está sozinho. Não desista. Quanto mais você crescer, maiores serão investidas malignas sobre sua vida. Não tema. Não tema. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo no Senhor. Pois aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel para completá-la. O muro chegará até o fim. Com uma mão você coloca o tijolo e com a outra você se protege. Senhor Deus e Pai, eis a tua igreja, o teu povo. Obrigado a Deus pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. Agradecemos a Deus por sermos coparticipantes dos teus projetos neste mundo, nesta geração. Aprendemos, Deus, que o Senhor quer nos usar. Eis-nos aqui, Deus, usa-nos para o cumprimento dos teus propósitos nesta terra. Nos dê coragem, ó Deus, para irmos avante. Mesmo diante das investidas do maligno. Mesmo diante, ó Deus, dos escárnios do maligno sobre nós. Que tenhamos bom ânimo em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nos mantém unidos, pois juntos somos mais fortes. Que juntos, ó Deus, possamos batalhar pela fé cristã, para promover a Tua glória. Que juntos, ó Deus, possamos proteger as nossas famílias, as nossas casas, de um mundo tão cruel. E dai-nos coragem, ó Deus, para empunharmos armas se necessário, para protegermos os nossos filhos, as nossas esposas e as nossas casas. Pai, nos livra de homens que têm construído leis que só favorecem os homens maus. Como tem sido triste, ó Deus, presenciarmos um governo que financia advogados para deixar solto homens maus, que matam inocentes.
Pai, levanta homens que promovam leis, que beneficiam o cidadão de bem. E nos dê sabedoria, ó Deus, para votar com consciência. Em homens que nos dê condições de defender o nosso lar. Pai, não permita sermos enganados por tantas notícias falsas à nossa volta. Nos leva, ó Deus, aos caminhos de informações verdadeiras. Não permita, ó Deus, com que as fake news tirem de nós a verdade. Instrui o teu povo. Pai, abençoe cada família aqui representada. Proteja cada filho. Proteja cada esposa. Proteja cada esposo. Pois sabemos, ó Deus, que assim como o mundo odiou ao Senhor, odeia a nós também. Mas que bom saber, ó Deus, é que se o mundo nos odeia, esse é sinal de que o Senhor nos ama, pois somos teus filhos. Nos encoraja, Deus, e nos dê bom ânimo para prosseguir. Sabendo que no final, a tua glória, Deus, será vislumbrada e as nossas famílias serão edificadas. E é assim, Deus, que oramos ao Senhor, entregando nossa vida, os nossos projetos e as nossas famílias em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.